começar então o nosso trabalho de hoje fazendo a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos acerenar um pouquinho os nossos pensamentos, trazer paz para o nosso coraçãozinho. Vamos aproveitar essa boa energia que a espiritualidade preparou na casa, esses fluidos. E nesse momento vamos nos concentrar no aqui e agora. Deixar todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações do lado de fora da casa espiritual. Esse é um momento nosso e vamos aproveitar. Vamos pedir a presença dos nossos guias, mentores, que nos ajudem na compreensão, no entendimento do que iremos estudar no dia de hoje. Dessa forma, em nome de Jesus, coordenador maior desse planeta, e de todos aqueles espíritos que trabalham na educação, no melhoramento do ser humano desse planeta, nós damos aberto os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então, gente, hoje nós vamos começar então o livro dos Espíritos de Verdade, né? Vamos lá começar as primeiras perguntas do livro. Então, o livro dos Espíritos, nós vamos começar, né? Estudo semanal do livro dos Espíritos. Nós vamos começar a trabalhar o livro primeiro, né? Que é as causas primárias. E o primeiro capítulo, que é Deus. Nesse capítulo que nós vamos começar a iniciar, a gente vai falar sobre Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Então, capítulo 1, Deus e o infinito. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, já que a gente vai estudar um pouco de Deus, e Deus não é fácil de compreender. Se nós já tivéssemos um pouco de entendimento de Deus, eu nem estaria sentado aqui. Quem é que acredita em Deus? Essa pergunta é difícil de fazer. Mas acredita assim, ó, de verdade. Que não tem absoluta certeza que essa força criadora existe. Porque existem os agnósticos, né? Assim, os agnósticos são aqueles caras que acham que Deus existe, mas não tem certeza. São os agnósticos. Há umas horas eles acham que sim, outras horas acham que não, eles não têm certeza. Mas eles têm uma probabilidade de que Deus existe, mas eles não têm certeza. Existem os ateus, que esses não acreditam de forma alguma que Deus possa existir. E tudo acontece por acaso, né? Quando não significa, veja, às vezes a gente faz uma confusão, né? Ateu não significa que ele não acredite na vida após a morte. Isso não tem nada a ver. Ele não acredita numa força superior criadora de tudo. Isso não. Isso tudo não acontece ao acaso, né? E a ciência está aí para provar que a evolução é aleatória. E tem os deístas, que eu acredito que somos todos aqui. Né? Mas isso não é vergonha para ninguém, tá? Eu vou falar bem a verdade para vocês. Demorei muito para acreditar. Eu fui ateu, depois fui agnóstico, agora eu sou deísta. Mas eu passei por todas as fases. E é absolutamente bom que isso aconteça. Porque na medida que a gente duvida das coisas, e essa é a principal, a gente começa a ir em busca de respostas. Né? Então isso não é problema nenhum. Você se considerar, ou às vezes a gente se pega, meu Deus é bom. Meu Deus, eu não acredito em Deus. Não, às vezes a gente se pega assim, puxa vida, será que Deus existe mesmo? Estou fazendo oração aí para quem? Né? Para o que, na verdade? Bom, os ateus ou os materialistas, eles entendem que para se comprovar Deus tem que ter uma prova matemática, isso eles acreditam. Tudo na vida, tudo no universo, tudo que você possa imaginar, para existir tem que ter uma prova matemática. Esses dias eu estava vendo uma palestra da Neto Guimarães bem interessante, ela colocou uma ideia bem significativa. Né? Ela diz assim, essas probabilidades da existência de Deus é mais ou menos assim.
Imagine que você tem uma bacia e nessa bacia tem várias letrinhas. 50 letra A, 30 letra B e assim por diante. Então o alfabeto inteiro. Qual a probabilidade de eu jogar essas letras no chão e sair um poema do Guimarães Rosa, por exemplo? Existe probabilidade para acontecer isso? Existe, né? Bem pequena, mas é provável. Então, é uma questão aleatória. Pode acontecer. Mas, se nós pegássemos, juntasse todas as letrinhas que formou esse poema, jogasse tudo dentro de volta de novo, e aí jogasse novamente e aparecesse uma crítica a esse poema, isso não existe possibilidade nenhuma. Matematicamente, isso é impossível. Por quê? Porque precisa, para ter uma crítica a alguma coisa, precisa ter uma intencionalidade. E a gente pode jogar isso para a ideia de Deus. Se você pegar esse pessoal que fez o projeto Genoma, o coordenador maior, que eu não vou lembrar o nome do cara agora, ele era ateu. Quando ele participou do projeto Genoma, quando eles terminaram todas as experiências lá e a leitura, ele se declarava deísta. Ele disse que é impossível tantas informações dentro de um lugar tão pequenininho ser acaso. Tem que ter uma intencionalidade. Porque assim, se você pegar um fio de cabelo teu, e se pôr no microscópio lá, você vai enxergar dentro desse fio de cabelo, sei lá, milhares de células. Dentro da célula tem lá o citoplasma, tem lá um núcleo. No núcleo tem o DNA. E aí você vai ter que ir aumentando o microscópio muito. Né? E lá você vai ver no DNA todas as informações que você tem no seu organismo. Se você tirar uma fitinha, que é um pedacinho do cromossomo, olha só, isso é o que o cara falou. Por que ele é deísta hoje? Ele disse que todas as informações, só numa fita, não estou levando todo que está lá. Daria, se você colocasse um texto com letra 8, e letra 8 é bem pequenininha, quem trabalha com texto sabe, normalmente é a letra 11 que se usa. Se você botar um texto com letra 8, daria 1.620 livros com 1.200 páginas de informações sobre você. Só numa fitinha, eu não estou tirando todo. Então, o que ele diz com isso? Ele diz que é impossível isso ser aleatório. Impossível. É óbvio que existe uma inteligência manipuladora por trás disso. E vejam, essa questão da inteligência manipuladora não significa que seja Deus, mas um controle harmônico vem de uma inteligência harmônica, não tem como, não existe acasos nisso aí. Tá? Então, essa questão de acreditar em Deus vai muito do que a gente entende de Deus, porque às vezes a nossa imagem de Deus ainda é essa imagem aqui. Quem que faz as orações e toda vez que fecha os olhos vê isso aqui? Alguém faz? Nossa, vocês são tão bons assim. Eu, quando faço minhas orações ainda, eu infelizmente consigo enxergar isso aqui, primeira coisa. Depois eu tenho que me recondicionar para entender outra coisa, mas eu vejo isso aqui. Eu sempre conto uma história que quando eu era pequeno, nós íamos na missa todo domingo, né? Um dia eu estava na missa, quem for nessa igreja velha sabe como é que é. Lá tem cheio de figuras, né? Tem esculturas, afrescos, eu ficava encantado com aquilo, né? Mas eu ficava encantado mais com aquela imagem que ficava lá no altar. Lembra aquela imagem que está lá? Era mais ou menos isso aqui, né? Que tem lá. Não sei se tem lá hoje, faz tempo que eu não vou na igreja. Tem, né? É um restaurante. E
tem uma imagem do Senhor grande, cheio de anjinho em volta. E eu puxei a saída da minha mãe e disse: mãe, quem que é aquele cara? Olha só, eu era meio crítico naquele tempo. Daí ela disse: Deus? E aquilo ficou tão forte na minha cabeça que até hoje, quando eu vou fazer a oração do olho fechado, eu imagino aquela coisa. É difícil tirar isso. E não só isso, porque imaginem, gente, que quantos séculos a nossa memória arcástica está grudada nessa imagem aqui. Quanto tempo espiritualmente nós somos católicos, somos protestantes e guardamos essa imagem aqui de Deus. Então isso é muito natural. E outra situação, nós não temos na nossa consciência uma imagem para substituir isso aqui. Por isso que é muito natural que a gente feche os olhos quando pensa em Deus e pense numa figura dessa. Mas se você está vendo essa figura, ainda está bom. O pior é se você estivesse vendo uma figura assim. Aí é preocupante. Porque daí você está numa memória mais atrasada ainda. Né? Um Deus castigador, punitivo, justiceiro, que, como dizem algumas crenças por aí, né? Um Deus que tem que ser temido. Aí é preocupante. Porque as nossas religiões da Terra, elas criaram um Deus terráqueo, não é verdade? Um Deus à imagem e semelhança nossa. Falando em religião, talvez o Espiritismo, né, seja a única religião que não cria um Deus terráqueo, porque acredita em vida em outros mundos. E a pergunta é: a hora que nós sair desse planeta e começar a encontrar outras civilizações, qual a imagem que eles têm de Deus? Se nós formos lá para Sírios, né, onde eles evoluíram, e existem planetas lá que evoluíram, por exemplo, dos felinos ou dos caninos, nós evoluímos dos símios. Houve uma tentativa de evoluir das zebras. Já pensou se nós fôssemos evoluídos das zebras? Que bonito, mas era 4 patas, rabinhos, isso é muito bonito. Mas infelizmente não deu certo. Tem aí os centauros nas mitologias que vêm desse tempo. Né? Mas nós fomos evoluídos dos símios, dos macacos. Nós temos 2 braços, uma perna, nós somos eretos. Né? Mas tem civilizações que evoluíram de outros animais. Os insetóides, por exemplo. Insetóides, por exemplo. Que Deus? Que imagem de Deus eles fazem? O que a gente precisa entender, e é aí que o Espiritismo, eu acho que essa é a mágica do Espiritismo, é dar abertura para a gente começar a perceber que existem coisas muito maiores por aí. Se nós sairmos do nosso planeta hoje, for dar uma voltinha na nossa galáxia, a nossa Via Láctea, por exemplo, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz, para atravessar ela são 100.000 anos, dentro de uma nave à velocidade da luz. Você já imaginaram a quantidade de planetas, sóis e civilizações que existem só nessa galáxia pequena aí? E que Deus, que tipo que é Deus para conduzir e harmonizar tudo isso aí? Para vocês verem, a minha ideia de falar isso para vocês é o seguinte: para vocês verem a pequenez da nossa imagem perante Deus. A pequenez. E o Kardec, quando ele vai trabalhar a Deus, não se esqueçam que ele é católico. Ele tem todas essas imagens que a gente tem na nossa cabeça. E ele precisa constituir uma ideia para o Espiritismo, onde ele tem que tirar questões e respostas sobre Deus, sem ter esse vício de memória. É difícil fazer isso. Bem difícil. Bom, a palavra Deus, só para nós iniciar um pouquinho mais essa profundidade. A palavra Deus, como a gente conhece hoje, ela não surgiu desde que o homem existe. Não. Para falar a verdade, quando a gente se refere a essa fonte criadora, né, essa força primária, tudo aí, como Deus, isso veio com o cristianismo. Um pouco atrás com o pessoal de Israel, com
Romanos e Hebreus, né? Mas quem conduziu essa ideia de um Deus, que a gente chama de Deus, foram os cristãos. Porque antes eles tinham ideia de deuses. Então a palavra Deus significava vários deuses, não uma fonte só. Se você pegar, por exemplo, os gregos, eles chamavam de demiurgos, né? Que são vários deuses, para cada coisa tem um Deus. E um controlador maior que depois virou Zeus, que também deriva da palavra Deus. Né? Se você pegar os próprios judeus, eles chamavam de... Eles tinham vários deuses, os semideuses, né? Que são os Messias ou os Cristos, dentro dessa linha. Agora, Deus como uma figura controladora, isso quem traz é o cristianismo. Os judeus, eles tinham uma palavra para definir Deus. E eu não sei ler essa palavra, mas são só os consoantes. Né? Esse é o nome hebraico com o qual Deus se identificou a Moisés no Monte Horebe, ou seja, no Monte Sinai. Né? O tetragrama sagrado, que na pronúncia original era Iavé, né? É formado por 4 consoantes. Significa eu sou o que sou e eu serei o que serei. Fantásticos. Gente, isso aqui é... O que você vendo isso aqui, olha, lendo essa tradução, o que vocês lembram? O que denota isso aqui? Eu sou o que sou e serei o que serei. Não dá uma ideia de evolução? Sim. A gente é herdeiro da gente mesmo. Pois é, as pessoas procuram Deus, olha só que interessante isso. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu tenho que me isolar, eu tenho que achar o Deus que existe dentro de mim, a essência divina em mim e tal. Gente, como é que você vai achar a tua essência divina? Onde é que está ela? Está no coração? No sentimento? No pensamento seu? Onde é que está Deus em você? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é muito bonito a gente ler, né, ou escutar alguém falando, nós vamos agora fazer uma meditação, vamos fazer um negócio aí, todos vamos tentar encontrar a nossa essência divina. É lindo isso. Mas onde é que está? Quando a gente ama o nosso próximo, a gente encontra Deus. Só pelo fato de a gente estar beneficiando o outro, aquela sensação de alegria, de bem-estar, aquilo ali é encontrar Deus dentro da gente. Sim, é mais ou menos por aí. Mas assim, fica uma coisa muito singular, né? Mas vamos dizer assim, entender Deus, para entender Deus, ou entender nossa participação junto a Deus, você precisa entender de onde você veio. Porque aquela história de que tudo que você olha foi Deus que fez, porque isso é legal, os clientes escutam isso muito. Não, você olha essa planta aí, perfeito, foi Deus que fez. Olha, Deus que fez. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Deus não fez muita coisa. Deus fez 3 coisas. E aí eu já vou começar a explicar onde nós estamos procurando Deus. Primeiro ele fez o princípio espiritual ou inteligente, que é o Espírito. Depois ele fez o princípio material. Só isso. E criou regras para monitorar ou para dar a relação entre esse princípio espiritual e o princípio material. Só isso. Não criou mais nada. Para chegar nessa planta perfeita aqui, gente, é mérito da planta. Isso é plástico, não? É plástico, não. Imagine uma planta ser viva, tá? Isso aqui é outra coisa. É mérito dela. Todas as coisas têm um princípio inteligente. Todas. Para mim não ficar muito complicado para vocês, mas vamos dizer assim, vamos começar do átomo. Vamos dizer que Deus criou o átomo, primeiro. Porque os espíritos dizem que a nossa evolução é do átomo ao arcanjo. É muito provável que seja muito maior.
que seja de muito menos do átomo para muito mais do arcanjo. Mas dentro do nosso conhecimento, vamos trabalhar com o átomo e o arcanjo. Quando Deus criou um átomo, ele pôs um princípio inteligente, porque o átomo é um princípio material, aqui. Para esse átomo existir, precisa ter uma inteligência nele. Ponto. Começamos aí. E é muito provável, pelo que eu entendo, que o primeiro átomo que você habitou foi um átomo de hidrogênio. Porque o universo é feito de 70% de hidrogênio. É muito provável que o primeiro átomo que nós habitamos foi o átomo 1 da tabela periódica, hidrogênio. Aí você conseguiu administrar aquele átomo e se juntou a um outro átomo, a um átomo de oxigênio. Aí você já não é mais um átomo só, pode ser dois. Mas tem um átomo, um espírito inteligente num átomo e tem um espírito inteligente no outro, e você administra os dois. Você hoje, de tanto evoluir, vamos dar o exemplo da planta. Aos poucos você pode administrar vários átomos. Depois você pode administrar uma molécula que tem trilhões de átomos. Você já era uma molécula. E aí você foi evoluindo. Você era uma molécula de um elemento. Depois você já combinou com outro, já era outro elemento, e assim você foi conduzindo a sua evolução. Isso é rápido. Até que você, combinado com muitos elementos, produziu uma poeira. E aí foi unindo poeiras e você entrou no primeiro elemento, que é o mineral. Isso é bilhões de anos. Aí você entrou no animal. Você entrou no vegetal, que é onde ela está hoje. Que já é um organismo vivo. Depois você entrou no animal. E agora você está no hominal. Vocês têm ideia de quanto tempo demorou para vocês chegarem aqui? Vocês têm ideia de quantos átomos tem no corpo de vocês? De quantas moléculas tem no corpo de vocês? Cada átomo tem um espírito. Então você administra, sei lá, não existe um número contável de átomos, né? 13 trilhões de átomos, sei lá, por aí, que estão com você. Você já imaginou o tamanho da quantidade de espíritos que vocês administram? E você já foi um desses. Você já imaginou a quantidade de inteligências que estão no corpo de vocês? Cada uma delas vem de Deus. Por isso você jamais vai encontrar Deus. Você é uma parte de Deus. E só tem uma maneira, como diz a Rose, de nós nos aproximarmos dessa criação. Entender que um dia você foi um átomo de um corpo de qualquer organismo, junto com todos esses trilhões. Ou seja, você nunca foi um, você sempre foi o todo. Agora eu compliquei. Nunca. Você nunca foi. E nunca será um. Todo pensamento que você emana faz parte de uma psicosfera coletiva que volta para você. Não tem como. Você sempre será o todo. Não tem como. Muito bem. Agora você fica imaginando o Allan Kardec tentando entender isso. Porque ele já conhecia algumas coisas. Ele precisa fazer uma pergunta, que os espíritos devolvam para ele uma ideia de Deus, que não seja uma ideia de um Deus terráqueo, um Deus antropomórfico, né, que é a nossa imagem e semelhança, que ele traga uma ideia nova de Deus. Então ele vai fazer uma pergunta. A
pergunta é: que é Deus? Veja que ele não usa quem é Deus. Porque se ele perguntasse quem, ele ia direcionar a pergunta para um ser. Ele não usa isso. Ele usa apenas que. Ele tira o artigo definido. Ele não usa nem quem, nem o. Ele pode fazer assim, ó, o que é Deus? Mas ele não faz isso. Porque se ele põe o que, significa que há alguma coisa. Ele quer uma resposta virgem, nova. Uma ideia nova. Então ele pergunta só que é Deus? E os Espíritos fazem uma resposta bem simples. Simples, tá bom. A gente vai ver que é simples. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. O que é inteligente? Eles estão respondendo aí. Eles estão dizendo... Deixa eu falar. O que você tem? Não precisa. Acho que tem aí dentro, você quer aquele lápis? Lápis? Não, mas eu acho que eu consigo dar uma ideia assim. Eles estão dizendo exatamente aquilo que eu falei. O que é que Deus cria? Inteligências e coisas. Inteligência suprema e inteligências. Porque tem que ser inteligência suprema. Porque se existisse alguma coisa mais inteligente que Deus, essa outra seria Deus. Então, primeiro, inteligência suprema. Criador de todas as inteligências. Criador do Espírito. Do princípio inteligente. Por isso, inteligência suprema. Porque para criar inteligências, precisa de inteligência. E segunda, causa primária de todas as coisas. Tudo que você consegue enxergar, ou que está a nível de matéria, são coisas. A gente normalmente utiliza a palavra coisa, né? É assim que a gente faz. Pega essa coisa, o que é essa coisa? Eu não sabe o que é coisa. Tudo que é matéria, é coisa. Bem chulo. Então Deus cria quem? Inteligência e princípio material. Essa é a resposta deles. Simples e direto. Que a gente vai ver depois um pouco mais aprofundado. Agora você fica imaginando essa resposta para uma pessoa que não tem um conhecimento de evolução, como nós estávamos falando. É uma resposta simples e vaga. Tudo bem, a gente sabe que Deus tem que ser inteligente, sabe que Deus vai criar tudo, sabe que essa planta foi Deus que criou, tal. Mas aprofunda isso, entenda melhor isso. Fica um pouco mais difícil. E aí ele continua perguntando. Agora veja, o Kardec é extraordinário. Ele vai tentar achar alguma comparação para Deus. E a coisa mais obscura para eles era o infinito. Lembra que eu falei da matemática dos ateus? Kardec está vivendo numa época em que a ciência tem que proliferar, tem que mandar. Não existe crença. Na cabeça do Kardec, crença não existe, é razão. Qual é o maior mistério para o homem racional da época do Kardec? O infinito. Vocês já estudaram matemática? Lembra que eu mostrei para vocês que o Kardec escreveu um livro sobre álgebras? Lembra? Você participaram lá? O Kardec era um matemático. Existe o infinito na matemática? Existe ou não existe, gente? Existe o infinito na matemática? Sim, claro que sim. Nossa Senhora! Sem o infinito não existe matemática. A matemática é nula. O que é o infinito na matemática? Se nós pegarmos, por exemplo, todos os números do conjunto numérico, por exemplo, lá os números naturais, racionais, irracionais, reais, todos. Existe um infinito para lá e um infinito para cá, não existe? Põe o zero no meio disso aqui, tá? O que é os números positivos? Eles têm um fim? Não, é infinito. Volte para os números negativos. Tem fim?
infinito. Existe um fim entre o número 1 e o número 2? Existe um número? Não, não tem, cara. Porque você pode pegar um número assim, 1,9999999, infinita, dízima, periódica, infinita. Não existe fim. Então, sem o infinito, não existe matemática. Isso é uma dúvida do Kardec. Então, ele quer uma comparação. Me explica o que é isso. Se você me explicar, eu vou tentar entender Deus. E olha o que os Espíritos respondem para ele. Porque, às vezes, a gente estuda isso aqui e não dá conta. Eles dizem assim, aquilo que não tem começo nem fim. Dentro da matemática, esqueça o resto. Infinito é isso. Pega do zero para baixo. Ele não tem começo. Não é verdade? Pega do zero para cima. Ele não tem começo, não tem fim. Então, o infinito na matemática é aquilo que não tem começo nem fim. Se você trouxer isso aqui para um nível de dicionário, está errado. Está errado. Porque o que é uma coisa que não tem começo nem fim? É algo eterno. Algo infinito é algo que teve um começo, mas não tem fim. Essa é a ideia que nós temos dentro da língua. Então isso aqui está errado. Mas na matemática isso aqui está certo. E a resposta eles dão é para o matemático, que é o que o Kardec está fazendo. Eu quero entender isso aqui na matemática, porque eu sou materialista, porque eu sou um homem de ciência. Eu quero fazer uma probabilidade aí. Daí eles dizem assim, o desconhecido, o infinito é o desconhecido. O que é na matemática um número desconhecido? Um número infinito. A gente não diz isso quando a gente não sabe alguma coisa? Nossa, eu estive lá, era infinitamente menor. Eu estive lá, estava, nossa, infinitamente maior. É algo desconhecido, mas que a gente usa a palavra infinito para definir algo desconhecido. E eles continuam. Todo desconhecido é infinito. Entendeu? Agora, se você for estudar isso aqui e olhar, e a pessoa que olha direto aqui diz, não, isso está errado, os espíritos responderam errado. Porque infinito não é isso, infinito é algo que não tem um começo, tem um começo. Por exemplo, nós como espíritos, nós tivemos um começo, mas não teremos fim. Então nós somos infinitos. Se nós não tivéssemos tido um começo, nós éramos eternos. E eterno é um atributo de apenas a fonte criadora. Deus. Deus não pode ter tido começo. Porque se Deus tivesse havido um começo de Deus, teria que existir alguma coisa além dele. Porque alguém fez Deus. Daí não seria Deus. Então Deus tem que ser eterno. Mas nós somos apenas infinitos. Muito bem. E aí ele vai aplicar a pergunta, depois dessa definição. Ele pergunta, poderíamos dizer que Deus é o infinito? É algo desconhecido? Podemos dizer isso? E a resposta dos Espíritos, a definição é incompleta. Aí eles já começam a dar na orelha do Kardec. O Kardec já leva, digamos assim, um puxão de orelha. Diz, espera aí, não faça conjecturas. Trabalhe com aquilo que você sabe. Eles dizem assim, pobreza da linguagem dos homens. Não temos como definir Deus como apenas só como infinito ou como algo desconhecido. Insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Ainda não temos essa capacidade. Né? E aí o Kardec faz um comentário. Deus é infinito das suas perfeições. Você não sabe, nós não temos a capacidade de imaginar. Lembra que eu falei do projeto Genoma? Lembra que eu falei da quantidade de informações que nós temos numa célula, numa fita do DNA? Imagine que todas as tuas células do corpo carregam essas mesmas informações e elas estão harmonizadas em você. Se
Se uma célula de você não trouxer uma informação, não é você. Ou não é da tua, ou a célula não é tua. Entenderam a harmonia disso? Então nós não temos como avaliar as perfeições de Deus. Isso é infinito. É isso que o Kardec já começa dizendo. Ele é muito bom. Mas o finito é uma abstração. Não existe o finito dentro da matemática, dentro da ideia dele. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Porque Deus é infinito, somos infinitos. Agora, querer dizer que isso é infinito porque é Deus, não. É tomar um efeito pela causa. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra, que também não se conhece, não se pode fazer. Não tem como fazer. Muito bem. Eu acho que deu 15 para as 8. Será que o cara lembra? Ele deu sinal lá? Não? Está chegando? Então acho que deu, gente. Já falei bastante. Esse é um assunto pesado que estou começando hoje, né? Um assunto que vai. Mas à medida que nós vamos tocando o barco, aí vocês vão vendo que isso vai ficando mais leve. Eu preciso dar essa primeira entrada para depois vocês começarem a entender. Porque daí a gente vai falar sobre os atributos de Deus. Aí a gente vai começar a entender um pouco mais disso aí. Tá? Beleza? Muito bem. Então vamos fazer a nossa oração e vamos fazer o nosso passe. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, estudando um pouquinho dos ensinamentos da doutrina espírita, dessas revelações espirituais. Agradecer a oportunidade que nos deram de deixar um pouquinho o nosso tempo de lado e vir sentir a presença do nosso guia, nossos mentores, da plenitude espiritual que os dirigentes espíritas deixaram na casa. E em nome de Jesus, então, vamos nos preparar para tomar nosso passe. Assim seja. Alguém quer tomar o passe? Ou vai ficar para a palestra? Quer tomar o passe?